Embora o propósito deste vídeo não seja aquele que produzirá mais enriquecimento espiritual, é, no entanto, necessário conhecer o que a palavra de Deus nos diz acerca deste ser maligno, Satanás. Mesmo estando ciente da sua astúcia, o seu poder e a sua constante atividade, devemos estar prevenidos para não sermos surpreendidos nos seus ardis. E sabendo também que esse adversário foi vencido pelo Senhor Jesus, nosso Salvador, devemos fortificar-nos para lhe resistirmos, mas sem, contudo, o desafiarmos, pois ele é mais forte do que nós. Todavia, como o Senhor Jesus, seremos sempre vencedores. Nós temos que lamentar, muitas vezes este ser nos vence. Vamos pensar um pouquinho sobre a origem deste ser. A palavra de Deus pouco nos diz acerca de Satanás, e as poucas passagens que dele nos falam fazem-nos de forma velada, e mais particularmente aquelas que fazem alusão ao seu estado original. Sob a figura do rei da Babilônia, em Isaías capítulo 14, é-nos descrito como o título que lhe é dado: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, versículo 12 deste capítulo. Sobre a figura do rei de Tiro, Ezequiel diz-nos algo mais acerca daquele que tinha sido criado em perfeita formosura, mas cujo orgulho o fez sucumbir. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 a 15. Estas passagens apresentam, apesar do mistério que as envolve, diz-nos que Satanás era um anjo glorioso quando foi criado. A dignidade que então lhe fora conferido proíbe aos próprios anjos do Senhor uma atitude injuriosa contra ele. Leia, por exemplo, sobre isto 2 Pedro capítulo 2, versículo 11 e Judas, versículos 8 e 9. As capacidades que lhe foram dadas continuam sendo suas, o que torna mais perigoso a sua perversa atividade. Como houve a queda deste anjo? A queda de Satanás, tal como a sua origem, só nos é indicado de uma forma muito velada, dando instruções a Timóteo no que respeita ao estabelecimento de anciãos. O apóstolo Paulo diz que não seja neófito, o ancião não seja neófito, um novo convertido, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Qual foi, pois, esta falta de que um anjo de glória fez um ser profanar, objeto de abominável? Os mesmos testemunhos de Isaías e de Ezequiel, já considerados, respondem a esta pergunta. Note o que Ezequiel diz. Visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei. Ezequiel capítulo 28, versículo 2 e o 17. Isaías. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Isaías capítulo 14, versículos 13 e 15. Propondo-se seduzir os nossos primeiros pais, Satanás, a antiga serpente, disse-lhes, sereis como Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Quantas vezes, desde então,
Não terá ele sussurrado ao ouvido de uns e de outros este pensamento de orgulho, de elevação e de presunção. Que Deus nos dê o discernimento para resistirmos às suas insinuações. Será em relação com a queda de Satanás que lemos o estado caótico e tenebroso do segundo versículo de Gênesis? Não podemos afirmá-lo, porém a própria noção de trevas está unida ao nome de Satanás. Quantas trevas morais não tem trazido o pecado ao nosso mundo? O estado caótico da sociedade, do ponto de vista moral, é um dos resultados do trabalho satânico e dos seus anjos que procuram perder eternamente as almas. Quais são as atividades dele sobre a terra? Então, o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Jó capítulo 1, versículo 7, capítulo 2, versículo 2. A sua incessante atividade como inimigo das nossas almas torna-o como leão bramando e buscando a quem possa tragar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Comparado também a uma serpente, segundo a forma que tomou para seduzir nossos primeiros pais, atua com astúcia insidiosamente. Sedução, cobiça, enganosos e mentirosos, atrativos, eis as suas armas favoritas. Utiliza-os com todos os que militam sob o seu império e também com aqueles a quem o Senhor Jesus resgatou para fazê-los cair nas suas armadilhas e, lamentavelmente, obtém êxito com grande facilidade, lançando deste modo a desonra sobre o testemunho do Senhor e sobre o nome de Jesus. No entanto, digamos que, apesar de tudo, a vitória do Senhor sobre o adversário é uma vitória completa. E aqueles que são salvos são as ovelhas do Senhor, e nada e ninguém pode arrebatá-las da mão do bom pastor. João capítulo 10, versículo 28 e 29. A sua queda no pecado será ocasião para uma obra de restauração, operada pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus e pelo ofício do nosso divino advogado, o Senhor Jesus em pessoa. O crente tem este recurso. A atividade de Satanás sobre a terra desenvolve-se de uma forma crescente nos domínios mais ou menos ocultos que invadem o mundo. Da astrologia à magia negra, do hinduísmo ao satanismo. Todas as formas e tendências são representadas. Estejamos, pois, vigilantes para não sermos maculados por estas coisas, nem de longe, nem de perto. Qual é ou quais são as atividades de Satanás nos lugares celestiais? Nós lemos sobre isso na Bíblia. Todavia, ainda que isto nos surpreenda, Satanás representa se apresenta como com os seus anjos, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Lemos sobre isso em Efésios capítulo 6, versículo 12. O primeiro capítulo de Jó mostra-nos Satanás apresentando-se diante de Deus, sendo submetido a um interrogatório divino. É chamado o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, em Efésios capítulo 2, versículo 25. Porém, tanto Satanás como os seus colaboradores são chamados os espíritos das trevas, Efésios capítulo 6, versículo 12. A sua função tende a impedir o crente de gozar dos seus privilégios em Cristo, a fazê-lo duvidar da sua salvação, a manchar o seu testemunho e a paralisar a sua atividade para seu próprio prejuízo e a coletividade da igreja local, do povo de Deus. Isso ele faz com os crentes. O recurso à nossa disposição é nos dado nos versículos 10 a 18 deste mesmo capítulo 6 de Efésios. É dito: no demais, irmãos meus,
fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 10. São as prescrições que ali encontramos, porém, como realizá-las? Com as qualidades morais de justiça e de fé, representadas pelas diversas peças da armadura, Deus põe à nossa disposição a sua palavra e a oração, que são sempre os instrumentos mais apropriados para pôr em fuga o inimigo. O nosso bendito Salvador utilizou estes instrumentos tanto na tentação no deserto como no Getsemane, mostrando-nos como a vitória é alcançada na dependência e na obediência. Contudo, a atividade de Satanás desenrola-se na constante acusação perante Deus. Isto é nos revelado em Apocalipse, onde lemos: "E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho." Apocalipse capítulo 12, do versículo 9 ao 11. Sedução, tentação e acusação contra aqueles a quem faz cair, eis o único labor a que se dedica o grande inimigo de Cristo. Mas ele também tem fiéis imitadores sobre a terra, pois numerosos são os que operam de igual modo. Tenhamos, portanto, cuidado conosco, para não nos deixarmos imbuir de tais comportamentos, o que poderá acontecer muito mais facilmente do que imaginamos. Que a graça de Deus nos preserve de tal coisa. Bem, ao finalizar o vídeo, temos que pensar sobre o destino final deste ser. O fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25 e versículo 41. O Senhor Jesus falou isto. Este é o lugar definitivo e final dele. O diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre. Vendo para o futuro, Deus revela em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, ali é o seu fim. Não que ele vai ser exterminado, mas será atormentado para sempre. Posto já de serviço durante o reino milenário, o diabo será definitivamente julgado depois de sua rebelião final, mencionado em Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 9. É para ele que foi preparado este lugar terrível, representado pelo fogo eterno, o lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Deus não destinava o homem a esse tormento. Porém, se como criatura inteligente e responsável opta por Satanás e não por Deus, então será arrastado atrás do seu mestre, desse mesmo que ele livremente escolheu. Satanás ficará preso durante o milênio. Depois será solto e julgado. Deus fez tudo quanto era possível para salvar a sua criatura. A boa nova da graça ainda está vigente e necessária, se torna apenas juntar-lhe a fé. A obra perfeita do Senhor Jesus, consumada na cruz do Calvário, é suficiente para a salvação de qualquer um que se arrependa e creia nele. Desprezar este dom do amor divino é excluir-se de toda hipótese de salvação. Na verdade, que poderia Deus dar mais além do seu unigênito e amado Filho? Nos citados versículos de Apocalipse capítulo 20, temos o sinal da última fase da história da humanidade. Arrastada ao pecado e à rebelião por Satanás, desde as suas origens, essa humanidade terá conhecido muitas tragédias durante a sua existência, e todas elas consequência direta ou indireta do pecado do homem, sendo Satanás o grande instigador. Porém, dominando a cena, Deus pode operar em sua soberania e tirar alguns bem, até mesmo do mal, se tal for a sua vontade. Quantas vezes
para produzir o arrependimento nos corações dos homens. Não terá sido necessário uma provação especial que leve as almas ao conhecimento da salvação que há em Cristo Jesus. Mas a vitória final pertence a Jesus Cristo, que a ganhou pela sua morte e pela sua ressurreição. Vitória que será plenamente manifestada quando o último inimigo for abolido e for estabelecido os novos céus, o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça e de onde o diabo será para sempre excluído. Você é uma pessoa salva, já está livre da escravidão de Satanás e do pecado. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Crê no Senhor Jesus Cristo. Você será uma pessoa salva, liberta do pecado e de Satanás, um servo de Deus que pode resistir ao diabo e ele fugirá de vós.